transporte coletivo e outros serviços essenciais. O Globo Comunidade de hoje propõe a seguinte questão: é justo que alguns trabalhadores parem suas atividades prejudicando 10 milhões de pessoas? Para discutir este assunto estão aqui o juiz Rubens Aidar, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Wagner Gomes, presidente do Sindicato dos Metroviários da capital, e o engenheiro Nelson Maluf, diretor de operações da Companhia de Engenharia de Tráfego. Sem trens e metrô, esta semana São Paulo viveu o inferno. Congestionamentos intermináveis. Um número muito maior de carros e ônibus estavam nas ruas. Resultado, atrasos e faltas ao trabalho. Prejuízo para o comércio, indústria e trabalhadores que não conseguem se locomover pela cidade. Quando a greve paralisa serviços públicos, as cidades param e a população sofre. Aulas aos sábados e até nas férias de julho. Esta foi a solução para repor os 35 dias de greve dos professores da rede estadual e evitar que 6,5 milhões de alunos perdessem o ano letivo. Doentes atendidos nos corredores, horas de espera e médicos sem as mínimas condições de trabalho. A greve dos 78 mil funcionários da saúde, que já passa de 30 dias, piora ainda mais o atendimento nos hospitais e postos de saúde do estado. A paralisação dos funcionários da Sabesp e Cetesb compromete a manutenção das redes de água e prejudica o atendimento à população. A greve dos petroleiros reduziu para cerca de 30% a produção de gás de cozinha. A população convive com racionamentos e a ameaça de falta do produto. Essas greves prejudicam muito quem precisa desses serviços. Mas o problema maior para a estrutura da cidade é quando a paralisação atinge os transportes. Sem trens de subúrbio e metrô, São Paulo praticamente parou esta semana. Quase 3 milhões de carros e 11 mil ônibus circulando provocaram congestionamentos de 130 quilômetros. O paulistano foi obrigado a acordar mais cedo, enfrentar horas dentro dos ônibus superlotados, pagar caro pelas lotações e até perder o dia de serviço. O comércio deixou de faturar quase 45 milhões de reais por dia e na indústria a produção caiu 40%. Bom, eu vou começar a nossa conversa aqui de hoje com o juiz presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Rubens Aidar. Doutor Aidar, para deixar bem claro para a população, o que é que a lei, a Constituição e as leis complementares prevêem em relação a greves? Bom, a Constituição Federal dá ao trabalhador o amplo direito de greve. A legislação ordinária, ela organiza a forma do trabalhador fazer a greve. E qual é a forma? O trabalhador tem que avisar o seu empregador. No caso da atividade essencial, ele tem que comunicar à população e existe um adendo que é muito importante de ser exposto e explicado até de uma forma didática. Qual é o adendo? A responsabilidade pela manutenção dos serviços essenciais é do Sindicato dos Trabalhadores, da empresa prestadora de serviço e do poder público responsável pelo serviço. Então, essas três entidades têm a obrigação de manter os serviços essenciais em funcionamento para atender às necessidades inadiáveis da população em relação a perigo de vida e a sua sobrevivência, que envolve, inclusive, o trabalho. Agora, doutora Aidar, quando o senhor fala manter serviços essenciais, cada categoria tem uma diferença ou é uma regra para todos? Que eles têm que manter 30% do funcionamento? É isso? Tem um número para todos ou varia? Não, a lei, ela diz que a população tem que ser atendida. E esse que é o ponto maior. Não pode se dizer 30%, 20% ou 15%. O serviço tem que ser realizado pelo setor em greve, de forma a propiciar à população o atendimento às suas necessidades. É evidente que num caso de transporte, que funcionando 100% já não atende à necessidade da população, é preciso se raciocinar em termos do que é esse transporte. Então, o metrô em greve.
teria que funcionar para que a população tivesse condições de usar o metrô em determinado momento como um serviço opcional. Então a própria população já se adaptaria à situação. Vou aproveitar a deixa aqui e perguntar para o Wagner Gomes por que é que, afinal de contas, a população ficou todos esses 3 dias aí da greve sem nenhum trem do metrô, se a lei, Wagner, exige que se mantenha aí um mínimo, porque é um serviço essencial. Bom, primeiro que os trabalhadores, eles exigem o direito de greve que está na Constituição. O que me parece que existe uma lei no país que foi feita para a Suíça e não para o Brasil. Por exemplo, esse caos aqui em São Paulo, ele não seria diferente se nós tivéssemos colocado um contingente de emergência para funcionar. Não é segredo para ninguém que São Paulo está o caos, é todo dia, não é a greve do metrô. Se você hoje bastante o caos. Sim, mas se você hoje, por exemplo, a gente tivesse colocado 30% dos trens para funcionar. Para vocês terem uma ideia, os trens da leste, oeste e da norte sul circulam com 40 composições. E já não dá conta. Você já tem que esperar 3, 4 composições para poder entrar no metrô. Vocês imaginam baixando esses 40 trens para 12. Então é uma lei que foi criada e ela não tem absolutamente efeito prático. Teria efeito prático se São Paulo tivesse um serviço de transportes eficiente, coisa que não tem. Agora, então, portanto, eu acho que o caos, ele não é a greve nossa não leva ao caos. Existe uma lei que foi feita, ela não é adequada para a situação de São Paulo, portanto, o que nós temos que fazer é ver como é que adota o esquema de emergência que faça isso, porque os ônibus, nos dias da greve, eles fizeram exatamente o percurso do metrô. Então, o serviço de emergência já está aí. Sim, mas você há de convir comigo que com uma quantidade enorme de ônibus a mais na rua e pessoas que tiram o carro da garagem, é evidente que o trânsito fica insuportável. O Dr. Nelson Maluf vai falar sobre isso já já. Agora, o que eu quero colocar é o seguinte, você disse que 12 trens já vai ser muito pouco, os 40 trens por dia já são muito pouco. Agora, 12 trens são 12. Muito melhor do que ficar a cidade sem nenhum trem do metrô. Não, mas 12 trens, ele não transporta os usuários. Não, transporta teria que uma fechar parte, o metrô. Foi? Mas transporta uma parte. Não, mas uma parte tão pequena que não evitaria... São 30%. Eu sei, Boninho, mas ele não evitaria a mesma quantidade de carro que seria injetado em dia de greve e nem evitaria a mesma quantidade de ônibus. Se o CT conseguisse garantir um trânsito bom, eu acho que a greve do metrô teria menos repercussão na vida da cidade. O senhor concorda com essa posição? Não, eu não concordo. Primeiro que o trânsito não é caótico. Essa mania de dizer que o trânsito é caótico é uma inverdade. Caótico significa bagunça, confusão. O trânsito de São Paulo não é confuso, não é bagunçado. Existe, isso sim, um número excessivo de veículos, muito além da capacidade da via. Então você tem lentidões, você tem congestionamento, mas o trânsito flui dentro de uma ordem, dentro de uma regra de trânsito. Então, caos é quando você tem a bagunça generalizada. Então eu já discordo primeiro desse problema de dizer que o trânsito é caótico. Segundo, que realmente nós, depois do Plano Real, houve um acréscimo de cerca de 300 mil veículos a mais no sistema viário. E apesar de todas as obras que a Prefeitura está entregando à população e ainda está fazendo muitas, elas são poucas para atender esse aumento de número de veículos que foi de uma hora para outra. Quer dizer, o Plano Real começou em julho e nós, em agosto, setembro, começamos a ter esse aumento de veículos diário na via pública, chegando a ter até em novembro, nós constatamos que havia ocorrido um acréscimo de cerca de 300 mil veículos. Se o metrô tivesse colocado 12 trens em vez de 40, teria ajudado a diminuir o problema? Sem dúvida nenhuma. O metrô, nós vamos entender o seguinte, nós moramos numa cidade de 10 milhões de habitantes. Está entre as 3 maiores cidades do mundo. Então nós não podemos nos dar ao luxo de ficar sem um sistema de metrô, que são apenas 40 e poucos quilômetros, mas que são de fundamental importância porque ela leva 2 milhões e 100, 2 milhões e 200 pessoas por dia. Então se o metrô realmente vira um transtorno à vida do paulistano. E o que eu queria até sugerir ao sindicato, dentro da lei
diz que há necessidade de pelo menos alguma coisa funcionar por se tratar de um serviço essencial, que então se eles julgam que 30% era muito pouco, que não fosse resolver, a proposta era que pelo menos eles trabalhassem no horário de pico e parassem depois, mas com isso você conseguiria levar a população para o trabalho, que não tem nada a ver com o problema de greve do metrô. Doutor Aidar, só um minutinho, Wagner. Doutor Aidar, por que se está na lei que tem que haver aí um mínimo necessário, o serviço essencial tem que funcionar, por que não conseguiu-se um acordo com o sindicato dos metroviários e por que a população ficou 3 dias sem nenhum trem do metrô? Primeiro é acordo com o sindicato dos metroviários e acordo com a companhia metropolitana. Certo. A culpa não é só do sindicato. Os dois são obrigados a fazer acordo. A lei diz, ambos têm que fazer acordo. Se não houver acordo, o poder público tem que suprir a necessidade da população. Certo. Não fizeram acordo e o poder público não supriu a necessidade da população. E mais, o sindicato se propôs até a não fazer greve se não houvesse recursos. Se o metrô e o governo do estado aceitassem a decisão da Justiça de São Paulo. O metrô se recusou, e isso antes da greve. Então, não houve acordo amplo. Agora, aí o governo do estado tinha a responsabilidade de colocar os trens em funcionamento ou colocar um transporte supletivo, porque é a lei que obriga. E essa é uma realidade. Porque o que nós não podemos aqui querer conduzir é que não exista direito de greve. Greve é direito e direito tem que ser exercido. É fundamental que esse país mantenha a liberdade que conquistou. Nós não podemos acabar com a liberdade. E querer impedir o exercício de direito é querer acabar com a liberdade. Então, nós temos que cumprir a lei. Tanto que a sentença da Justiça, aqui de São Paulo, ela tem um item que é de suma importância. O sindicato, a Companhia do Metropolitano e o governo do estado estão obrigados, no prazo de 30 dias, a apresentar o plano emergencial para as futuras greves, sob pena de sofrerem multa mensal pesadíssima, que foi fixada na decisão. Nós vamos voltar a discutir esse assunto já. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Está com o Globo Comunidade, que hoje está discutindo a questão das greves e os prejuízos para a população. Vou seguir aqui com o doutor Rubens Aidar. O senhor fez uma defesa correta, na minha maneira de entender, em relação ao direito de greve, sem dúvida que deve ser mantido. Agora eu faço uma outra colocação. O senhor acha justo, vamos usar o exemplo do metrô aí, que foi um exemplo mais recente, nós tivemos aí também professores, estamos com greve na saúde também. O senhor acha justo uma categoria, no caso do metrô, 8.500 funcionários, pararem e prejudicarem 10 milhões de pessoas? Está certo isso? Eles não prejudicaram 10 milhões de pessoas. Quem prejudicou 10 milhões de pessoas é justamente a falta de estrutura para que alguém exerça o direito. Agora, é justo que 8.500 trabalhadores não exerçam um direito constitucional? Uhum. Eu acho que essa é uma colocação. Eu estou fazendo essa pergunta para o senhor porque essa é a pergunta que mais se ouve nas ruas. Certo. Tá certo? Quer dizer, direito de greve existe. Agora, onde está, quem é que defende o direito da população de ter o direito ao transporte? Aí é a responsabilidade daqueles que não cumpriram a lei. Então nós tivemos e temos, e poderemos ter repetido isso na questão dos motoristas de ônibus, se não houver o cumprimento da lei. No momento em que há greve no serviço essencial, esse serviço tem que ser, ele passa a ser opcional. E nós temos que ter as soluções para que a sociedade não seja prejudicada. Agora, doutora Aidar, o tribunal não tem que exigir que 30% ou sei lá quanto funcionem numa greve? O tribunal constatou que não houve o cumprimento da lei. O que fez o tribunal? Encaminhou ofício ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Federal para que eles movam as ações correspondentes a ilícitos trabalhistas, ilícitos penais e ilícitos civis. O presidente do tribunal expôs à população que aqueles que foram prejudicados, aqueles que tiveram que pagar salários para quem não trabalhou, aqueles trabalhadores que perderam o dia, aquelas pessoas que tiveram
não puderam efetuar pagamentos e vão ter que pagar seus débitos com multa. Ou seja, quem foi prejudicado com a realização de uma greve em que as três partes não cumpriram a lei, tem o direito de se ressarcir. Então tem que mover as suas ações perante, na questão dos salários, que são valores pequenos, perante o juizado de pequenas causas, que é uma ação de indenização. Quer dizer que quem foi prejudicado pela greve, por exemplo, do metrô, pode entrar com essas... Não só pode, como deve. Eu acho que é importantíssimo que a sociedade passe a exercer os direitos, a lei existe para ser cumprida. Wagner, você ia dizer alguma coisa? Absolutamente eu não concordo que... É lógico que o cidadão tem direito de acionar o sindicato, mas no caso do sindicato, né, não concordo com isso, porque o que está em questão é que o governo, os patrões, eles se utilizam da atual legislação para pressionar os trabalhadores. Eles não fazem o menor movimento para resolver a coisa antes da greve. Eles esperam a coisa ficar enrolada, aí depois quer enfiar a faca no peito dos trabalhadores, dizendo tem que pôr esquema de emergência. E na hora de pôr esquema de emergência, eles não discutem sério o esquema de emergência. Eles buscam, através da lei, uma forma de acabar com a greve. Então exigem que trabalhem no pico, exigem 50%, aí fazem um discurso de defesa da população que não fazem os outros dias. E usam, hoje em dia está acontecendo um problema mais sério, usam os tribunais regionais para dar sentenças, eles mesmos acionam os tribunais dão sentenças, ele recorre em Brasília, através do TST. Quer dizer, o Poder Moderador, que é o Tribunal de São Paulo, por exemplo, dá uma sentença, as empresas não acatam. Nós propusemos na primeira reunião de negociação que nós suspenderíamos a greve desde que o metrô acatasse a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Isso não fizeram. O que eu falei do CET é que é verdade, porque em nenhum momento se discute o trânsito caótico de São Paulo. E eu estou dizendo o seguinte, porque a greve do metrô não é verdade que ela foi a responsável pelo aquele tumulto que deu nesses 3 dias. Porque se São Paulo tivesse um trânsito ordenado, se São Paulo tivesse um transporte bom, não chegaria àquele ponto. Então, o problema não é a greve do metrô, é que a cidade de São Paulo está um caos instalado no setor de saúde e transporte, que qualquer movimento do trabalhador leva ao estrangulamento. Por exemplo, o serviço de saúde está o caos estabelecido, apesar do diretor não concordar com a frase. E é a greve da saúde que está levando? Não. O problema é o seguinte, que se São Paulo funcionasse normalmente, a greve não teria o impacto que tem. Ela só tem esse impacto porque junta a greve com a situação da absoluta calamidade pública que vive São Paulo hoje. Esse é o problema. Não seria o caso também, por exemplo, aí, da Prefeitura tentar conseguir com as várias categorias de serviços essenciais que mexam, por exemplo, no seu caso, com o trânsito, conseguir isso que o doutor Aidar acabou de dizer agora há pouco, que é esse esquema de emergência já previamente acertado no caso de uma greve? Bom, nós temos um esquema de emergência, a Secretaria Municipal de Transportes tem um esquema, deflagrou o esquema de emergência e nós temos um esquema de emergência para greve de ônibus, para greve de metrô e para greve de ônibus com metrô, como está se pronunciando aí, infelizmente. Agora, o que precisa ser entendido, por exemplo, nessa greve agora recente do metrô, então o esquema de emergência fez com que todos os ônibus que faziam integração nas estações do metrô, ele já tem um plano pré-estabelecido e que foi deflagrado em que todos esses ônibus vão para o centro. Eles não param mais nas estações do metrô. Nós temos muitas linhas de ônibus que se integram nos bairros às estações do metrô. O metrô parando, todos esses ônibus vêm para o centro. E isso foi feito, foi deflagrado. No caso da CET, nós temos nosso esquema, o pessoal nosso está preparado, ele já é acionado à noite, quando é deflagrada a greve, nós já temos sistema de comunicação com todos os funcionários, nós entramos na rua a partir da madrugada e priorizamos os corredores de ônibus. Como nós sabemos que esses ônibus que se integram ao metrô vão ser todos desviados para o centro, nós montamos um esquema já pré-determinado, pré-estudado, já discutido com os técnicos, em que a prioridade no sistema de trânsito é dado para essas vias em que recebem todos esses ônibus. Podemos ter aí uma greve já anunciada dos motoristas e cobradores de ônibus da capital. E aí?
Nós já temos esquema pronto para esse caso, inclusive vou aproveitar essa oportunidade para solicitar dos usuários do sistema viário, que se não tiverem ônibus nesse dia, espero que tenham metrô pelo menos, nós vamos fazer as faixas exclusivas de ônibus que nós temos na cidade, vários corredores, nós vamos deixar eles reservados para as pessoas que tiverem no seu automóvel com 3 ou mais pessoas. Isso é um estímulo para as pessoas que transitam com 3 ou mais pessoas no carro, vão poder usar essa faixa exclusiva de ônibus. Já que o ônibus não vai estar circulando nesse dia, nós vamos reservar a faixa de ônibus para o que nós chamamos carona programada. Então eu já lanço essa ideia aqui, as pessoas que trabalham no mesmo local ou que moram perto, que já comecem a se agrupar, a ver um sistema em que eles, em vez de virem cada um com o seu automóvel, que se agrupem, venham com um carro só, que nós vamos ter as faixas exclusivas de ônibus deixadas para esses carros, para que eles possam rodar mais rápido, chegar mais rápido no trabalho e que a gente consiga tirar um pouco o número de veículos, para que cada um não queira vir com o seu automóvel. Doutora Aidar, me pareceu aqui na nossa discussão que uma sugestão, e na verdade está sendo imposta pelo tribunal, é essa questão de exigir aí dos sindicatos, das categorias e do governo do Estado um esquema alternativo para possíveis greves nos serviços essenciais. Por que isso não é exigido para todas as categorias? O tribunal não poderia ajudar, colaborar também mais ainda nessa questão? Não, a manutenção dos serviços, as atividades sociais, essenciais, é que há a exigência legal. Agora, mas é nelas que eu estou perguntando. Não. A justiça, ela vem exigindo ao longo do tempo. Nós não tivemos, nos últimos meses, greve de serviços essenciais. Agora, existem uma série de fatores que é preciso ser dado conhecimento. Por exemplo, por que estoura uma greve do metrô? Quando chega na primeira proposta da companhia do metrô, IPCR, ou seja, atualização do salário e redução de benefícios. Essa foi a primeira palavra da companhia do metrô, ou seja, redução de salário. Então é evidente que a questão vai acabar gerando greve. Não, eu estou discutindo. Agora, existe um outro ponto, que a prefeitura começa a tomar consciência da necessidade de atuação do poder público. Mas a lei obriga que o poder público supra as necessidades da população, ou seja, ofereça o serviço opcional quando as empresas e o sindicato não chegarem a um bom termo. Agora, se o poder público tem a concessão, ele tem meios de fazer com que as empresas sejam um pouco mais transigentes na forma de concessão desses serviços inadiáveis. Porque, veja, nós não podemos permitir, e isso os sindicatos reagem, é contra isso que eles reagem, que as empresas, no dia de greve, elas queiram obter muitas vantagens que elas não têm no dia a dia comum. Essa que é uma realidade que os sindicatos se contrapõem. As empresas pretendem não haver greve e oferecem zero de aumento de salário. Nós temos salários sem aumento há um ano. A inflação já é acima de 30%. Esse salário aumentado hoje, ele vai ficar mais um ano sem aumento. O senhor vai, por exemplo, vai enfrentar aí uma negociação provavelmente com os motoristas e cobradores de ônibus da capital na próxima semana, no comecinho dessa semana. O senhor, como é que ficaria para fazer com que se tivesse um serviço mínimo essencial para a população que vai ficar aí a pé? Parece que são 7 milhões de pessoas. Em primeiro lugar, será preciso que, se já existe o plano de emergência, que a população seja informada do plano de emergência. Porque eu acho que isso que é importante, a população, o usuário, saber qual é o plano de emergência. Porque o tribunal não sabe, não tem ideia de qual é o plano de emergência. Nós ouvimos aqui o Dr. Nelson dizer, vai solicitar à população que faça a carona programada. Então não é o poder público que está fazendo, é a população que vai dar a carona programada, que aliás já foi objeto até do seu secretário da Segurança em outros governos,
frear pelos problemas de assalto, certo? Então também nós não podemos deixar de levar esse outro tipo de preocupação que já houve em greves anteriores. Agora, eu gostaria de saber qual é o plano de emergência. Isso é muito importante nós sabermos também, para que a justiça, no momento que tiver uma negociação, poder fazer sugestões no sentido de que esse plano de emergência venha antes de deflagrar a Sem greve. dúvida que esse plano de emergência, que o doutor Nelson já colocou aqui, esse plano de emergência tem que ser colocado com antecedência para a população, porque efetivamente é ela que paga o pato de toda essa confusão aí por reivindicações, muito embora muitas vezes justas, mas o fato é que o contribuinte que paga imposto é que acaba pagando a conta. Nós podíamos ficar o dia todo discutindo esse assunto, sem dúvida, mas nosso tempo já está esgotado. O Globo Comunidade de hoje discutiu a questão das greves, o direito dos trabalhadores de procurar melhorar seus salários através de paralisações e o quanto a população sai prejudicada quando setores como transporte, saúde e educação param. Nós agradecemos a presença do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Rubens Aidar, do presidente do Sindicato dos Metroviários da capital, Wagner Gomes, e também do engenheiro Nelson Maluf, diretor de operações da Companhia de Engenharia de Tráfego. O Globo Comunidade volta no sábado que vem. Até lá, tenham todos um bom fim de semana.